Olá, internet. Eu parei de tomar café há 2 semanas atrás. A última vez que eu tomei café foi dia 16 de outubro de 2025. E agora, hoje é dia 4 de novembro de 2025. Ou seja, faz 2 semanas e meia, quase 3 semanas. E eu parei de tomar café porque eu comecei a ficar doente. Quando eu digo doente, eu quero dizer... Eu ficava ruim do estômago, com náusea e vômito. E nas últimas 10 semanas, isso, né, antes até eu parar de tomar café, isso aconteceu 5 vezes. 5 vezes em 10 semanas. Só que quando eu ficava doente, não era como se eu ficasse doente um dia ou, enfim, uma tarde. Não, eu ficava doente 10 dias. E era quase, era milimétrico. Eu começava a me sentir mal e aí eu ficava doente, ruim do estômago, e isso durava 10 dias. E isso acontecia, ou estava acontecendo, por excesso de trabalho. Enfim, por estresse e excesso de trabalho. E eu acho que o café ele era uma forma que eu tinha de hiperotimizar tudo aquilo que eu fazia. E se as coisas não estavam hiperotimizadas, é como se eu não estivesse sendo produtivo o suficiente. Então, da última vez que eu fiquei doente, né, ou seja, em um período de 10 semanas, metade do tempo eu estava doente. Da última vez que eu fiquei doente, eu percebi, ok, eu acho que o café, ele, de fato, ele está... Em parte, ele está contribuindo para o meu estômago ficar ruim, e aí leva mais tempo para me recuperar, e a própria recuperação ela é mais dolorosa. Mas eu acho que mais fundamentalmente, ele era uma forma que eu tinha de estar sempre ativo. E como eu tomo café há tanto tempo, nos últimos 12, 13 anos, houveram algumas vezes em que eu parava de tomar café por, 3 dias, uma semana no máximo. Mas era só uma forma de ter uma abstinência, né, da cafeína, né, da substância, para depois, né, quando eu tomo café de novo, aí o efeito ele é maior e eu consigo ser mais produtivo. Só que chegou num ponto, né, há 2, 3 semanas atrás, em que isso realmente começou a se tornar absolutamente inviável. Enfim, não é viável eu tomar café e, entre aspas, ser muito produtivo, mas eu fico doente uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Então eu parei de tomar café. E eu pensava que a minha vida ia meio que entrar em uma espécie de um colapso. Né? Quer dizer, se eu não tomo café, como é que eu vou trabalhar? Se eu não trabalho, enfim, eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar as contas, etc. E até outras coisas, né? Como é que eu vou ter energia para ir na academia se eu não tomo café? Ou como é que eu vou ter energia para, enfim, estudar ou até jogar um videogame se eu não estou cafeinado? E o que eu percebi é que depois de alguns dias, o meu corpo foi se acostumando e eu nem tenho mais a necessidade de tomar café. Eu não tenho mais, né, eu não tenho a necessidade química, né, de ter que tomar café. Eu não tenho a ressaca do café. Né? Isso, claro, durou alguns dias no início, mas depois ela passa e é como se eu tivesse dado um reset no meu próprio organismo. E tem um certo sentido em que eu me sinto outra pessoa. É como se o café ele me desse essa falsa energia para produzir e para fazer coisas. E até, eu acho que até dava uma espécie de dava um boost no meu bem-estar, mas eu acho que era um boost que não era necessariamente real. E uma forma de pensar que não é real é porque se eu paro de tomar café, eu não tenho essa mesma falsa energia que o café me dava. E é claro, tomando café virava um ciclo em que se eu não tomo, como eu tô, né, acostumado com a substância, eu precisava do café. Então se eu não conseguia dormir direito, eu precisava do café da manhã. E se eu tivesse muitas coisas para fazer, eu tomava café. E o que eu percebi
contraintuitivamente, é que não tomando café, o meu sono é melhor, que é uma coisa que eu já sabia, enfim, teoricamente eu sabia, mas de fato experienciar que o meu sono é melhor é uma coisa, é como se eu não soubesse o que era dormir. Eu consigo dormir mais cedo, mais naturalmente, e eu acordo também naturalmente. Muitas vezes eu acordo às 7 da manhã. Muitas vezes eu acordo, ou melhor, o meu despertador toca às 7 da manhã. E com café eu me levantava às 7h30, 7h40. E sem café, muitas vezes eu acordo antes do despertador. E isso era uma coisa que eu nunca tinha experienciado. Então, como eu durmo melhor, eu sinto que eu tenho mais energia logo no início da manhã. Então, a segunda, né, a primeira coisa que eu faço amanhã, eu levo a minha filha mais nova na escola. E a segunda coisa que eu faço, eu vou direto na academia. Então, eu comecei a ir na academia às 7h30 da manhã nas últimas 2 semanas, quando eu parei de tomar café. E eu sempre ficava impressionado, ou incrédulo, com pessoas que conseguiam ir na academia logo cedo da manhã. Eu não entendia como que aquilo era possível, porque eu ficava meio que não é que eu ficava como um zumbi de manhã, mas eu precisava de um tempo para acordar. E eu acho que esse tempo para acordar, ele era fruto de não conseguir dormir tão bem. E não conseguir dormir também era fruto de ter muita cafeína no sistema. Muitas vezes não só eu tomava o café de manhã e de tarde, mas às vezes eu tomava de noite, sei lá, 6, 7 da noite, se eu tivesse alguma coisa de trabalho para fazer também de noite. E parando de tomar café, eu imediatamente eu consigo ver esses benefícios, né? Quer dizer, eu durmo melhor, eu consigo ir na academia de manhã, o meu treino também ele é melhor, a qualidade do treino em si eu acho que ele é melhor. Eu me sinto mais calmo, e não é como se os meus problemas tivessem desaparecido, mas eu acho que tem se tornado mais fácil lidar com, né, tudo aquilo que eu tenho que fazer no dia a dia, ao longo da semana. Várias tarefas que eu faço para o trabalho que são mais administrativas, né, burocráticas, muitas delas levam, sei lá, 10, 15 minutos para fazer. E eu tenho, sei lá, 5 ou 7 dessas para fazer por dia, né, para além de outras coisas, mas dessas tarefas que são mais administrativas, né, mais preencher relatório e coisas do tipo, que não é lá muito divertido. Mas eu tenho percebido que tem sido mais fácil fazer essas tarefas, porque eu me sinto mais calmo. E não é como se eu tivesse mudado alguma coisa na minha vida, exceto ter parado de tomar café. Ou seja, eu tenho enxergado isso como uma causa de um problema, que é estar sempre tentando hiper-otimizar coisas. E eu acho que isso acaba até causando uma certa ansiedade de sempre querer estar sendo produtivo e não conseguir se concentrar numa certa tarefa ou em alguma coisa em que a pessoa esteja tentando fazer. Enfim, esse é o meu canal. É Ricardo Sem Café. Eu me sinto uma pessoa diferente e eu estou entusiasmado para ver que outras coisas eu vou conseguir fazer e mudar na minha vida agora que eu não estou mais tomando café. É isso.